Bom, boa tarde. Nós vamos começar agora uma nova emissão do Contrapoder, que está fazendo atividades extraordinárias para tempos extraordinários. Então, nós temos várias atividades, estamos fazendo cursos, estamos fazendo aulas, debate, temos uma programação cultural que sai todo domingo com indicação com poesias, indicação de filme, livro, enfim. Estamos procurando aproveitar esse período de quarentena para fazer conversa boa com a moçada. Aceitamos sugestões, quem tiver sugestão, quem tiver amigo para compartilhar e para a gente agitar bem, aproveitar esse momento, também ajuda bastante. E hoje nós vamos conversar com o meu camarada Mauro Iazzi, que é uma figura que todos conhecem, né? Professor da UFRJ, dirigente do Partido Comunista Brasileiro, uma referência grande de toda a esquerda que vai para além do Partido Comunista Brasileiro, poeta, chargista e marxista. Então, eu queria aproveitar primeiro a agradecer muito o Mauro, que é uma figura que todos conhecem, né? Professor da UFRJ, que nos ajuda muito. E, no fundo, a discussão hoje é a conjuntura nacional, a conjuntura política. Como é que o Mauro está vendo a crise, como é que ele interpreta a ação do governo Bolsonaro, e sempre que é onde o Mauro chega, quais são os desafios da classe trabalhadora, né? E principalmente os desafios que ele mesmo pautou isto, o problema da solidariedade dos trabalhadores em tempos de crise de coronavírus. Então, essa que é a nossa conversa de hoje. A ideia é que o Mauro fale livremente o que ele achar que deve, um período, um tempo, meia hora, 40 minutos, o que ele achar que é o que ele precisa, e depois a gente, pelo Facebook, fazemos perguntas, provavelmente não vamos conseguir responder todas, mas a gente dá uma equilibrada nos temas, jogamos para o Mauro para a gente espremer o máximo que der esse período aqui que a gente tem o privilégio de estar com o Mauro Iazzi. Então, boa tarde, Mauro, a palavra é com você. Bom, boa tarde, Plínio, boa tarde a todo mundo aí. É um prazer estar podendo aqui estar colaborando, né, com essa plataforma que tem ocupado um espaço, cumprido um papel importante nessa hora de ser um momento, um farol para a gente buscar referências, trocar ideias, refletir sobre os nossos desafios, né? Acho que Plininho sempre buscou isso, sempre militou nessa direção da gente trocar nossas ideias. Muitas vezes não é nem para chegar a consensos, mas para delimitar naquilo que a gente tem divergência para construir os caminhos necessários aí para a Revolução Brasileira, para a superação dessa ordem que tão didaticamente agora se coloca contra a vida, né? Assim, a conjuntura ela é dramática, porque, por um aspecto, queria começar por aí, Plínio, não sei se você concorda comigo, mas um dos aspectos que torna a conjuntura tão difícil para a gente intervir não é exatamente um elemento do quadro conjuntural atual, mas é um elemento que nós herdamos de quadros anteriores, né? A classe só pode agir num determinado momento conjuntural quando ela vem construindo patamares que lhe permitem uma ação nesse momento, né? Se preparar antes para os momentos decisivos, né? O bom e velho Maquiavel já alertava isso, né? Em tempos de paz, pensar na guerra. Não é só no confronto militar, mas é fundamentalmente pensar nos passos necessários a serem construídos para, num momento de crise tão aguda como essa, a classe estaria num patamar mais avançado para agir. Eu parto do pressuposto, para começar a nossa conversa, que nossa classe sofreu uma profunda derrota no período passado, né? A estratégia que nos conduziu até aqui
desarmou a classe trabalhadora numa série de horizontes em que ela precisaria agora para agir de forma mais decisiva. Patamares de organização, estratégias, capacidade de compreender a sociedade brasileira e não se surpreender com elementos que brotam dela e que a gente muitas vezes é pego de surpresa, não é? Com a derrota da classe, há um deslocamento na conjuntura entre dois segmentos da classe dominante, duas frações da classe dominante, que agora estão numa temperatura bastante alta se confrontando. Eu leio dessa maneira, né? Quer dizer, o Bolsonaro foi uma alternativa que restou ao grande capital, não era o seu plano A, não era o que ele tinha preparado para esse momento, né? Diante de uma série de fatores que não vem ao caso aqui, retomarmos. Sobrou o Bolsonaro como alternativa para derrotar o petismo nas eleições de 2018, e ele era sabidamente uma peça incômoda, né? Uma peça não muito adequada. A gente pode tratar isso como um acidente histórico, uma casualidade, mas se a gente voltar um pouco atrás na história do nosso país, essa é uma característica um pouco mais persistente. A burguesia tem um enorme poder, as classes dominantes, principalmente, os seus segmentos monopolistas, né, no quadro de uma economia dependente associada ao imperialismo, é muito forte do ponto de vista dos recursos econômicos que dispõe. Mas isso gera uma característica, né, que o nosso saudoso Florestan Fernandes já alertava há bastante tempo, que é um divórcio enorme entre as camadas dominantes e o conjunto da população. E isso implica uma dificuldade, né, da grande burguesia ter lideranças, terem personalidades que façam essa mediação com a sociedade para poder legitimar-se, né? Quer dizer, a gente vê isso no dramático quadro pré-64, que leva ao golpe, mas a gente vê isso durante todo o processo de democratização, né? Quando a burguesia hesita em abrir para o jogo eleitoral das eleições diretas, porque carecia de personalidades para fazer isso, e que acaba sendo ocupado por esse tipo de bonapartismo brasileira, que foi o Collor, num certo momento, mas, de certa maneira, também o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? E o Lula, que entra num outro registro, mas também entra né, nesse aspecto de ser a mediação possível na falta de mediações do grande capital com a sociedade brasileira, nos termos, para usar também Florestan Fernandes, daquilo que a gente vem denominando de democracia de cooptação. Então, esse quadro gera uma situação tensa. É um personagem, o Bolsonaro, que vem pela extrema-direita para poder implementar o projeto do capital, e o faz de forma dura, direta, né? Mas com mediações muito toscas, que colocam em risco, muitas vezes, a estabilidade necessária para a implementação do plano da burguesia. Você sempre chamou atenção para isso, a gente debateu isso um tempo atrás, da fragilidade de um plano econômico ultraliberal tentar fazer aquilo que o Mesaros, ironicamente, chamava de uma vã tentativa de controle de um sócio-metabolismo incontrolável, que é o capital, né? Quer dizer, a crise não se resolve por uma medida econômica aqui, uma medida econômica ali, porque ela tem determinações muito mais profundas, né? Nesse sentido, o Bolsonaro navegou com a aplicação brutal das contrarreformas, ao mesmo tempo que buscou mediações através de uma série de mecanismos que alguns chamam de guerra híbrida, que podemos buscar eufemismo que quisermos, mas na verdade, uma profunda manipulação ideológica de segmentos das massas, né? Nas cruzadas santas contra a esquerda, o mítico comunismo, né? Contra aqueles que atacam a família, a nação, né? E aí você tem uma série de medidas para poder provocar essa manipulação e agrupar um segmento que dê respaldo às medidas que eram do interesse do grande capital. Agora, isso teve um custo, né? A forma como o Bolsonaro faz isso, as características próprias do personagem, a sua forma tosca, a sua forma bizarra, a sua forma provocante, a sua forma de manter isso o tempo inteiro
num ritmo de campanha, de mobilização, na beira do irracionalismo, do anticientificismo, do preconceito, da homofobia, né? Tudo isso gera uma pessoa que acaba sendo uma peça incômoda para a plena implementação da pauta do capital, né? O capital precisa de uma certa estabilidade, e o Bolsonaro é alguém que, me parece, aposta na estabilidade crônica, sempre. Como vamos ver daqui a pouco, ao meu ver, o seu plano inicial não é só uma loucura, tem uma ordem nessa loucura, né? Tem um sentido e uma racionalidade nessa bizarrice. Bolsonaro, antes das eleições, falou, e durante as eleições e depois da posse, continuou falando, que o seu projeto é um projeto que vai além de ficar um mandato, ganhar uma eleição, estabelecer um novo período para o país. Ele acredita numa ruptura. Ele acredita numa ruptura da ordem democrática, da ordem institucional, como um ato de força, que tem que matar 30 mil pessoas, né, para poder derrotar a esquerda e impor sua vontade desde cima para um governo ao estilo dos governos da ditadura militar. Então, o Bolsonaro, ao operar nesse registro, cria tensões para o próprio projeto do grande capital, né? Como eu já disse num texto aqui no Contrapoder, é necessário que a gente perceba que há segmentos do capital, há setores, frações da burguesia, que apostaram no Bolsonaro e que lucraram com ele, né? Que lucraram. O projeto do capital foi implementado, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, os ajustes necessários que foram feitos do ponto de vista do arroxo sobre a classe trabalhadora, produziu uma bolha que alguns capitalistas aproveitaram e alguns setores do capital se beneficiaram disso. Mas o capital precisa de uma certa ordem institucional para poder se reproduzir, né? Ele não precisa apenas da extração do trabalho, da acumulação privada e do mercado funcionando, coisas que o próprio coronavírus, como a gente vai ver, gerou condições atípicas, né? Mas ele também precisa de uma estabilidade institucional, e o Bolsonaro tensiona isso o tempo inteiro. Isso fez com que um certo segmento da burguesia começasse a trabalhar com a hipótese de retirar a peça incômoda. E acho que é aí que nós chegamos no centro do desenho conjuntural, né? Toda conjuntura é uma análise não só dos interesses, mas também das forças, dos recursos de força para os diferentes segmentos impor esse interesse ou aquele outro. Quer dizer, quem pensa em derrubar o Bolsonaro pensa em operar certos recursos que são conhecidos porque foram aqueles utilizados recentemente, em 2016, né? Quando nós caracterizávamos isso como um golpe institucional, parlamentar, midiático, jurídico, né? E todos esses instrumentos estão dados, né? Quer dizer, um segmento das classes dominantes opera no parlamento, no judiciário, na grande mídia, né? Para criar um certo consenso e isolando uma certa figura que depois, para ser derrubado, basta um pretexto. Vamos combinar entre nós, não é, Plínio, que pretexto não é o que falta, né? Quer dizer, esse cara podia ser derrubado até por questões estéticas, né? Até por uma questão estética ele podia ser afastado. Mas, assim, ele tem aí, dizem os especialistas, mais de 10 crimes de responsabilidade, era só escolher um desses, né? Para não falar no Código Penal e nos crimes comuns, que há suspeitas, e não poucas, que ele esteja envolvido pelo seu envolvimento com as milícias, pelo mistério que ainda paira sobre o assassinato de Marielle, né? Sobre as ligações perigosas, e para chegar num ponto muito menos dramático que isso, crimes eleitorais que são conhecidos, que poderiam ser usados para afastá-lo. Aí entra o outro lado da história. Bolsonaro, diferente do governo petista, que caiu praticamente sem resistência, né? Que caiu acreditando que o Supremo Tribunal reverteria isso, né? Ou que uma ordem institucional poderia salvá-lo. O Bolsonaro nunca acreditou, né? Ele sempre acreditou em recursos extra-institucionais. E ele tem seu apoio firmado nas milícias, no trabalho de manipulação ideológica feita por certas igrejas, pelo fundamentalismo religioso, e pelo seu apoio
e essa é uma incógnita na conjuntura, de segmentos das Forças Armadas, né? Portanto, quando ele é ameaçado de alguma manobra que poderia retirá-lo, ele reage dizendo que não sairá sem um custo institucional muito grande. Nós temos que somar isso, e o indicativo foi o motim da Polícia Militar do Ceará, às corporações das polícias militares nos estados, onde ele tem uma penetração forte e onde ele pode mobilizar recursos que são extremamente estratégicos nesse momento. Numa palestra junto com o nosso amigo Zacconi, no Rio de Janeiro, para refletirmos sobre a possibilidade de um fascismo no Brasil, o Zacconi cita um estudioso das polícias militares que afirma que hoje as corporações militares teriam muito mais recursos para operar golpes do que as próprias Forças Armadas, né? Citava de exemplo, por exemplo, o caso da Bolívia. Não sei, não tenho nenhum estudo mais profundo para confirmar ou negar essa afirmação, mas é evidente que esses aparatos policiais podem criar um conflito de proporções razoáveis na perspectiva de manter ou de sustentar uma aventura bolsonarista nesse sentido. Eu trabalhava, então, com a ideia de que isso tinha gerado um certo equilíbrio, né? Nem um segmento consegue tirar o Bolsonaro, nem o Bolsonaro consegue implementar plenamente seu plano. Existia aí um momento de equilíbrio de forças. Aí entra a pandemia. Quer dizer, como é que a pandemia operou na conjuntura? A pandemia desregula, cria um fator externo à vida, né, de um país e do mundo, né? Não só pela ameaça das mortes, como da necessária ação dos estados, produzindo algo que é surpreendente, né? Acho que o Plininho deve ter assistido isso com certo prazer, né? Ver aquela metamorfose dos economistas da ordem se transformando pouco a pouco, né? De liberais, ultraliberais em keynesianos, começando a falar em intervenção do Estado, em renda mínima, em garantia de emprego, né? Eu não me assusto com isso, né? Eu acho que essas são as duas almas da burguesia, né? Hayek e Keynes são o Dr. Jekyll e Hyde da burguesia, né? Ora chama um, ora chama outro, de acordo com a conveniência e a necessidade. Mas essa alteração é significativa. Quer dizer, né? O projeto do grande capital, na lógica que o Guedes havia implementado, tem que sofrer um breque, um freio de arrumação, né? Então, isso faz com que um dos pontos, que, ao meu ver, dividia a burguesia entre a possibilidade de tirá-lo ou não, né, comece a formar um consenso no sentido de que ele não é a peça para operar isso. E ele não é só o Bolsonaro, também o Guedes, né? O segundo elemento é que o Bolsonaro, ao meu ver, diante disso, começa a perceber que o fracasso econômico, né, que a crise que corroía as expectativas, mas que até aquele momento ainda não era suficiente para tirá-lo, que é anterior ao coronavírus, né? O Brasil não entrou em crise por causa do coronavírus. O coronavírus causa problemas respiratórios, né, agudos, pode gerar quadros mórbidos muito sérios, né? Mas ele não causa quebra de uma economia, né? A economia já vinha quebrada, existiam milhões de desempregos, existiam obras paradas, a infraestrutura paralisada, as universidades sucateadas. A crise já tinha corroído, debilitado o organismo para que a pandemia atuasse de forma catastrófica, como, infelizmente, a gente está vendo correr no Brasil. O Bolsonaro percebe que, nesse enredo, o papel que lhe cabe é ser o protagonista de um governo que naufraga a economia, né? Aí, veja, a pandemia não cria nada, ela potencializa aspectos que já existem numa formação social. O irracionalismo, o anticientificismo estava aqui, bastava ver o Araújo no Ministério das Relações Exteriores ou o desqualificado Weintraub no Ministério da Educação, para a gente ver o grau e o perigo de uma linha olavista, né, que graça como teoria explicativa do mundo para essas pessoas. Esses caras, diante da pandemia, resolvem dar vazão e dar voz a um segmento
também da burguesia brasileira, que é o seu segmento mais desqualificado. O que a gente, às vezes, deixa de prestar devida atenção é que o Bolsonaro é uma caixa de ressonância que dá voz a certo segmento, né? O capital, nesse momento, e aí a luta de classes fica nítida, né? O capital teme a quarentena pela interrupção do processo que eles chamam de normalidade, que é a classe trabalhadora sair para o massacre do capital diário para ser extraído mais valor, né? Se isso não acontece, a economia não anda, né? É interessante, né? Queria saber onde estão aqueles teóricos tão sofisticados que defenderam o fim do trabalho, né? O fim da teoria do valor, no momento desse, né? Quer dizer, parece que uma pequena pandemia é o suficiente para jogar suas sofisticadas teses na lata do lixo. Então, os trabalhadores não indo trabalhar, a economia para. Então, o Capital vem e fala, né, aquilo que o Marx, numa notinha do rodapé no Capital, já explicava tão bem, né? O Capital não tem valores morais diante da necessidade de ganhar 10%, ele é capaz dos crimes mais hediondos. Então, o Capital vem à rua e diz o seguinte: não interessa a pandemia, tem que deixar a economia funcionando para garantir minha acumulação de capital, e se isso significar matar milhares de pessoas, tudo bem. Não é? Quer dizer, quem deu voz a isso? Pessoas menos qualificadas, né? Um CEO de uma lanchonete de hambúrgueres de péssima qualidade, o Lex Luthor das lojas Havan, né? um outro empresário ali que ninguém sabe de que ramo que é, né? Que se chama Justus. Esses caras são o porta-voz dessa irracionalidade. Mas eles são o porta-voz do capital, que está dizendo o seguinte: não pare a economia. Se eu tiver que escolher entre a vida e a economia, escolha o capital, né? O transatlântico Titanic da economia capitalista é um que só tem bote salva-vida para o capital. As pessoas podem morrer porque são peças substituíveis no jogo da acumulação do capital. O Bolsonaro precisa expressar isso, e ele encontra a forma de expressar isso naquilo que ele dispõe, dos seus instrumentos, na luta contra a ciência, na luta contra o bom senso, na luta contra as supostas falsificações da mídia. Um cara que se elegeu falsificando, uma fábrica de fake news, uma máquina divulgando e potencializando falsas notícias, agora acha que o problema são as falsas notícias e a manipulação. Quer dizer, ele é alguém que vai produzir constantes interrupções nesse fluxo de organização da sociedade contra a pandemia, porque interessa o máximo possível manter o ritmo do capital. Mais do que isso, encontrar a narrativa, nesse tempo em que narrativa virou uma categoria importante, de que ele fez todo o possível para salvar o país e a culpa é dos governadores. Só que isso tem um ônus, né? Qual é o ônus disso? Ele se isola. Ele se isola politicamente, né? Quando o Caiado, veja, Plininho, que país nós estamos? Quando o Caiado vira porta-voz de um bom senso, quer dizer que a coisa já está terrível, né? Quer dizer, o Caiado é obrigado a dizer: olha, tudo bem, né? Eu sou de extrema direita, eu mato índio, eu quero que o latifúndio tome conta do Brasil, que o agrotóxico envenene todo mundo, mas numa pandemia fique em casa, lave a mão, né? Não passe o vírus, né? Vamos primeiro organizar isso, porque senão não tem como acumulação sobreviver na terra arrasada de cemitérios. Ele é uma pessoa, né, minimamente sensata, né? Portanto, nesse aspecto, ainda que continue uma pessoa de direita, ele vai ser obrigado a romper com o Bolsonaro, né? E apresentar uma outra linha, a tensão ali entre o Mendieta, que também não é uma pessoa das mais qualificadas na política brasileira, vai ser uma tensão saudável no sentido de, bom, tudo bem, estamos aqui numa crise, vamos ouvir os cientistas, vamos ouvir a Organização Mundial de Saúde, vamos cuidar primeiro das pessoas para depois acertar a economia, né? Ele, seguindo a linha do Trump, resolve fazer disso mais um tensionamento, no sentido de que ele poderia aproveitar, e eu acho que esse perigo ainda não está descartado, aproveitar a crise para desfechar seu famoso golpe de mão e interromper a ordem institucional. Do outro lado, nós vemos uma hesitação muito grande. Por quê?
Porque o instrumento legal para poder intervir nisso demora, que é o impeachment, né? E também é cercado de incertezas pela capacidade do bolsonarismo ter os votos suficientes para poder não ter ali os 2/3 e interromper o seu mandato pelo rito do impeachment. Então, cresce a tese da interdição, né? Que seria ou pelo via de uma renúncia, que não parece ser o perfil da figura, né? Ele precisa de uma ação para poder justificar uma ação heróica. Ele tem um grau de megalomania, de achar que ele não só se chama Messias, mas é um Messias, é um Salvador, é um mito, né? E ele acredita nisso, infelizmente, né? E ele pode ir para uma loucura no sentido de criar uma forma de resistência contra aqueles que o derrubam. Portanto, a tese da renúncia vem cercada de um bastidor que nem eu, nem você, nem boa parte dos nossos colegas que estão ouvindo no Contrapoder tem acesso a esse bastidor, né? Chantagens e pastas em que são forçadas os termos da renúncia. Uma delas foi refletida, pensada hipoteticamente por uma jornalista do jornal O Valor, que diz que a forma de pressionar o Bolsonaro seria em relação à negociação sobre a interrupção das investigações que cercam seus filhos, né? Em troca da anistia aos seus filhos, e a ele aceitaria renunciar. É uma tese lúcida, eu acho que isso deve estar acontecendo mesmo, é provável, mas nos deixa muito preocupados, né? Por quê? Porque ele seria anistiado de que crimes? Né? Eles seriam interrompidas quais investigações? As suas ligações com as milícias? Né? O elo que o liga ao escritório do crime? Porque nos parece, nessa altura dos acontecimentos, que isso é muito mais do que suposições, né? Existe já um acúmulo de ligações e prova, tanto da rachadinha, do dinheiro, das relações pessoais, que o liga a isso e que isso está ligado ao assassinato de Marielle. Então, será que isso está sendo usado como moeda de troca para poder pressionar uma saída? Veja, quando chegamos nesse ponto, a gente fala, mas essa saída é uma briga intestina entre a burguesia, né? O pessoal que quer tirá-lo, se a gente pegar aí quase um governo paralelo que de fato está vigindo no Brasil, não é isso? Entre os governadores, o presidente da Câmara dos Deputados, que é Rodrigo Maia, esses senhores não vão derrubar o Bolsonaro para reverter a PEC do fim do mundo, para reverter a reforma trabalhista, para reverter a reforma da Previdência, né? Ainda que hoje sejam necessárias medidas mais intervencionistas do Estado, esses senhores estão totalmente de acordo com o grande projeto do capital e afastada a peça incômoda seria como tu pegar uma pessoa mais eficiente e sofisticada para executar o mesmo plano. O plano dos trabalhadores, o interesse da maioria da população não passa por Bolsonaro ficar ou Maia ficar, não é uma escolha, né? Uma vez eu ironizei, né? Se você fosse ter que opinar sobre o carrasco que vai cortar seu pescoço, você queria uma pessoa inábil, tosca, um péssimo profissional, um cara eficiente, hábil, bom naquilo que faz, né? Mas a classe trabalhadora, voltando ao início da nossa conversa, foi derrotada. Ela perdeu os instrumentos que poderia estar, nesse momento, dando as cartas, né? E a pandemia, nesse sentido, se ao mesmo tempo tira o chão do bolsonarismo, lhe dá o pretexto para ter que agir num cenário não mais adequado para suas pretensões, ela é muito ruim para as perspectivas da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora existe na sua força, na sua capacidade de uma ação conjunta, uma greve geral, nas manifestações de rua, tudo isso que está paralisado nesse momento por conta do combate ao coronavírus. Mas não é só por causa disso, é porque a classe trabalhadora não reagiu como teria que reagir aos ataques anteriores. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? Uma classe que abdicou em nome de uma esperança de que tudo se resolveria pelo calendário eleitoral de 2022. Isso nos coloca numa situação difícil, né? Que é, de certa forma,
viver essa conjuntura, não no papel de protagonismo, podendo intervir nela, tendo que atuar diante de uma contradição que está colocada. Eu, particularmente, acho que, nessa hora, nós temos que ter a cautela necessária para poder não embarcar em aventuras, mas aproveitar esse momento para retirar e encurtar o máximo que for possível o mandato desse senhor que hoje ocupa a presidência da República. Né? É positivo para a luta de classe no Brasil e socorro. Eu finalizaria, no cálculo que eu fiz aqui de tempo, queria só colocar mais 2 elementos, aí você fica à vontade para interromper, se for o caso, aí, pelo horário do contrapoder. Estamos nessa situação em que não podemos agir diretamente como protagonista, né? É que é fundamental que a gente reforce nesse momento os laços de solidariedade que existem entre nossa classe. Né? Entendermos como classe é o primeiro ponto disso. Essa crise é didática. Ela é didática porque ela mostra claramente a luta de classes naquilo que ela é mais essencial, né? Porque isso ataca ricos com enormes estruturas e redes de proteção de saúde, inclusive as nossas, o SUS, todas as estruturas que eles estão firmemente atacaram, mas para aqueles que estão na situação do eufemismo que os meios de comunicação tratam, né, a exploração brutal sobre a classe trabalhadora, na forma dos mais vulneráveis, na forma dos menos favorecidos, significa massacre, significa genocídio, né, nas favelas, nos moradores de rua, na situação do campo, nas pequenas cidades no Brasil. Né? Aí não vai ter teste, não vai ter leitos, não vai ter como tratar essa epidemia na forma como ela vai chegar até os trabalhadores, e todos os prognósticos são que chegará de uma maneira muito dramática. Basta ver as projeções que o Átila tem feito, tem tão didaticamente apresentado para a gente. Portanto, nesse momento, lógico, né, manter agudo e afiado nossos instrumentos de análise de conjuntura, nossas certezas, nossa compreensão sobre o Estado e as classes no Brasil é essencial. Mas é também muito importante não descuidar daquele cimento que nos junta, né? Daquela dimensão valorativa. Nós tivemos que, durante muito tempo, ser chovalhados por essa extrema-direita e por esse fascismo no Brasil, como se nós fôssemos um bando de débeis mentais, né? Como se nós fôssemos um bando de pessoas desqualificadas que queriam destruir o país, a família e tudo mais. Quando, na verdade, hoje, mais do que nunca, os valores mais essenciais de solidariedade, né? Os valores de empatia, a capacidade de se apoiar na ciência, mais do que nunca estão na mão da esquerda, estão na mão daqueles que percebem a ligação disso com a ordem do capital e apontam muito mais além disso para a necessidade de transformações profundas. Por isso, nós não podemos descuidar dessa dimensão, né? Nós temos que resguardar os nossos, né? Isso a gente faz, mesmo à distância. Lógico, existe um combate, né, da extrema-direita contra o isolamento social. Mas eu acho errado o termo isolamento social. Nós nunca estamos isolados socialmente, ainda que sozinhos, né? Nós estamos no isolamento de uma quarentena, de uma necessidade sanitária. Mas nós somos seres sociais, ainda que eu esteja aqui, você esteja em São Paulo, outras pessoas estejam no Rio, outras pessoas estão no Pará. Nós somos um ser social. E essa ligação, esse elo que nos torna um, não é um elo que pode ser batido pelo distanciamento físico. Né? Nós temos que reforçar isso. A bonita frase, né, do Atahualpa Yupanqui, quando ele diz, né, que assim nos reconhecemos por esse estranho olhar, né, pelas coplas que mordemos, semillas de inmensidade, e com nós nossos mortos, porque nada queda atrás, né, somos todos irmãos, que eu nem posso contá-los. Essa enorme massa, esse ser coletivo de trabalhadores, é quem pode fazer não só a resistência a esse momento de barbárie, como construir uma alternativa
né? E essa alternativa é baseada em valores emancipatórios, na razão, na ciência, na capacidade de empatia, na capacidade de não aceitar como normal a miséria, a exploração, a doença, a defesa de sistemas públicos de saúde, né? Portanto, esse elo que nos liga, né, faz com que a gente repita nesse momento aquilo que o Vitor Hara disse uma certa vez. A estrela da esperança segue sendo nossa, né? Ela ainda é aquela que é capaz de juntar os trabalhadores numa coletividade que é uma força que pode tanto criar como destruir. E eu estou convencido que, nesse momento, a nossa tarefa parte também de uma destruição das certezas que levaram o país a esse impasse que nós temos hoje. E esse impasse foi levado, a crise atual mais momentânea pelo vírus, mas a maior parte da situação que estamos vivendo é por um outro vírus, né, que é o vírus do capitalismo, que concentrou as terras, que retirou a prioridade de produção de alimentos para produzir imitação de alimentos na indústria, que produziu cidades absolutamente desumanas, despreparadas para receber as pessoas, as crianças, né, que desprestigiou a cultura. No texto recente que eu escrevi na Boitempo, eu falo isso. Bom, nesse momento é um momento de crise. Um momento de crise é onde você percebe o que tem realmente valor, né? O que realmente vale para a vida humana. Quando você ouve um poema, quando você ouve uma música, quando você, no seu isolamento, assiste um filme, você sai engrandecido, você sai um pouco mais humano, você sai agradecido, né? Agora, o que adiantou até agora a responsabilidade fiscal, gastar 48% do orçamento para os juros e dividendos da dívida, né? Enquanto a gente gastava, sabe o quê? 0,03% do orçamento para a cultura. Exatamente essa cultura que agora nos ajuda tanto, que é tão fundamental para a vida, nós passamos décadas desprezando, dando migalhas, fazendo com que os produtores culturais, os trabalhadores da cultura, tenham que sobreviver a golpe de migalhas e projetos, né? Matando de fome o samba, a poesia, o cinema, o teatro, né? Agora ele faz falta, né? Agora a gente sente o quanto isso é essencial, e não o banco, e não o grande capital que nessa hora está pedindo para você ir para a rua para matá-lo, né? Então, essa batalha também é uma batalha de valores. E a gente tem um papel importante, e o Contrapoder tem feito isso, né, de difundir cultura, né, poesia, filmes, textos, reflexões, né, porque esse é o único ambiente onde a esquerda pode sobreviver e dela depende a sobrevivência da humanidade, né? Essa é uma hora que tem que se escolher lados, né? Tem um lado do irracionalismo, que está indo para a rua em passeatas, pedindo para as pessoas, no meio de uma pandemia, ir para a rua. Tem a ala dos conspiradores lá no Planalto, pensando em como acertar a bagunça que eles mesmos fizeram para garantir os seus mesmos interesses. E a gente, mesmo fora do centro das decisões, é a força que pode não só resolver essa crise, mas construir um país muito diferente desse que a gente está obrigado a viver essa pandemia hoje. E eu acho que é isso, Plínio. Agora estou à disposição para a gente conversar. Acho que você está ainda com o som desligado. Isso mesmo. Eu estou com o som bom, não estou, Mauro? Tá. Queria agradecer, então, Mauro, o recado está dado. O país vive 3 crises inéditas, uma crise econômica de grande envergadura, enorme, não é uma crisezinha, uma crise mundial e brasileira muito complexa. Uma crise de saúde, da saúde, uma epidemia também que ninguém conhece, e a isso tudo se soma uma crise política profunda. Então, este é o cenário. Tenho pleno acordo com o Mauro. A tarefa número 1, o principal problema hoje é o Bolsonaro, porque ele tem uma estratégia genocida de enfrentar o problema da saúde e o problema econômico.
Então, ele é o principal problema hoje, porque ele é a pré-condição para mexer nos outros dois. Queria também enfatizar a ideia do Mauro, né, do didatismo da crise, né? Porque a crise, os antagonismos, faz os antagonismos aflorar. E a dialética da crise coloca em disputa dois princípios de maneira muito clara. O princípio do lucro, o Brasil não pode parar, e o princípio da vida. Revolucionário agora é a gente ficar em casa e a gente evitar de passar a doença para outras pessoas e a gente defender a nossa vida. Então, esses princípios estão em luta. É o capitalismo, a concorrência, o salve-se quem puder, contra o socialismo, a solidariedade, a igualdade substantiva. Isso está na luta concreta. Então, eu tenho pleno acordo e queria enfatizar, só para fazer uma espécie de uma síntese apertadíssima de montanha de coisa que o Mauro falou, a importância da empatia. Quer dizer, nós não estamos sós, muito pelo contrário. Nós estamos mais juntos e unidos do que nunca. E esta, digamos, a própria disponibilidade do Mauro de ajudar, né, que tem tarefas para tudo que é lado, e de todo mundo que a gente pede ajuda. Né? Todo mundo se apresenta, quer ajudar. Tá, né, nós fizemos uma espécie de um comitê extraordinário para tempos de crise. Né? E tem montanha de gente trabalhando espontaneamente, se apresentando. Então, essa é a ideia do Mauro. Nós vamos passar agora 4 meses terríveis, vão ser terríveis, vão ser dantescos, né? Mas a oportunidade é de um novo começo, mais radical, mais, digamos, mais à altura desses tempos extraordinários que a gente está vivendo. Eu vou te passar, tem uma montanha, nossa live foi um sucesso, eu acompanho o Malemar, mas pelo que eu consegui ver aqui, chegamos a ter mais de 220 pessoas assistindo, então tem muita gente vendo, aproveitando essa conversa. Eu vou pegar algumas questões aqui, tem montanha de questão. Então, vou fazer de 3 em 3, Mauro, porque eu acho que a gente vai fazendo o que der, quando chegar 8 horas, mais ou menos, a gente encerra, porque nós teremos outras oportunidades de fazer outras conversas. Como eu brinco, conversa boa nunca termina. Então, a pergunta do Rafael Freitas. Quais as possibilidades de luta contra o governo Bolsonaro-Mourão durante a pandemia do coronavírus? É uma boa pergunta. Né? O que a gente faz quando a gente está confinado? Um pouco é isso que a gente está fazendo, mas além disso que a gente está fazendo. Vou fazer uma segunda pergunta. Henrique Raul Mauro. O coronavírus acirra uma possível situação revolucionária? Com crises de cúpula, miséria maior que o normal das massas, e um possível... tem aqui algumas simplificações de palavra que eu não estou acostumado. E uma possível atividade espontânea das massas parece estar desenhada. Isto poderia ser um momento de novo ponto de fusão de classe. E te parece que as condições para um possível levante de classe seria dirigido pela unidade nacional através de alguma figura burguesa? Terceira pergunta, Silvana Mara. Mauro, como você analisa a tímida visibilidade dos governadores do PT neste momento frente à visibilidade de Dória e a questão da unidade das forças de esquerda? É o momento para uma frente ampla para além da esquerda anticapitalista? Tem várias outras perguntas, mas paro nessas 3. Dá mais ou menos uns 5 minutos, 6 para elas, para a gente poder pegar o que vem. Então, a primeira pergunta é muito importante, né? Que é o que podemos fazer ainda durante, né? Porque tem muita gente adiando isso para um futuro embate posterior. Nós já trabalhávamos antes com essa afirmação, não é isso? A crise não permite que a gente adie isso. Eu não estou entre aqueles que acham que a marcha do calendário dos acontecimentos desemboca em 2022 e aí vai ser tudo resolvido, né, por uma candidatura popular. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos que resistir agora. É possível resistir agora, e é possível resistir da forma como a gente está resistindo,
né? Eu acho que tem aí uma resistência virtual que é importante. Ela está dando efeito, né? Tem um texto do Luiz Nassif agora, que é um analista de conjuntura sofisticado, né? E ele tem falado que a batalha que o Bolsonaro ganhou nas eleições em 2018, virtual, nas redes, ele já está começando a perder agora. E isso é um fator importante que envolve uma militância, porque nós não temos robô, nós não temos empresas para gastar 8 milhões para poder produzir memes em quantidade de falsas notícias, como ele fez, né? A gente trabalha com opinião qualificada, a gente trabalha com convencimento, e isso está ganhando do esquema milionário dele de deformação, não só porque a realidade roeu seu pé, mas é também uma militância importante de ser feita. Mas tem uma resistência real de trabalhadores também. Como a gente falou que a crise é didática do ponto de vista da luta de classes, né? Tem trabalhadores que foram escalados naquela categoria de podem morrer, são descartáveis, né? Então, todo mundo tem que se proteger em casa, mas os trabalhadores de entrega têm que pegar a sua moto e ir para a rua a risco da sua própria vida para ficar entregando hambúrguer, né? Para ficar entregando coisa que poderia ser alterada, né? As fábricas estão paradas, né? Isso é uma coisa que é uma realidade um pouco escondida da gente, até que ponto tem fábrica aí funcionando, né? O Dória falou, as fábricas têm que funcionar com condições sanitárias. Mas quais são as condições sanitárias para você sair e voltar, né? Não é o metrô, não são os transportes públicos, né? E esse exército de pessoas que são obrigadas a continuar trabalhando são os descartáveis? Na crise de Singapura, por exemplo, né? Me assustou quando a pessoa, dando depoimento de Singapura, falou, não, nós estamos conseguindo manter níveis de contaminação muito baixos, aqui está tudo mais ou menos sob controle. Lógico, mas os trabalhadores vêm da Malásia, né? Então eles podem vir, contaminar-se e voltar na Malásia para morrer, porque malaio tem demais, pode morrer aos borbotões e salvar, né? Então esse é o sonho da hecatombe capitalista, né? Que eles se salvem, então uma parte da classe trabalhadora, quanto mais rápido morrer, para eles melhor. Então isso tem uma resistência a ser feita, nós temos que chegar aos trabalhadores do telemarketing, os trabalhadores da entrega, os trabalhadores de fábrica. E já está começando, tem greves nos Estados Unidos, teve greves na Europa, na Itália, na Inglaterra, de trabalhadores que estão dizendo que não são carne para carnificina que o capital quer manter nesse momento. Então tem um trabalho de organização, tem um trabalho de frente que são fundamentais. Trabalhadores portuários, não vai parar a entrada e saída de contêineres, mas tem trabalhador no porto trabalhando, correndo o risco de se contaminar. Então, nós temos que ter essa solidariedade, é uma solidariedade ativa para organizar quem interessa, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, para resistir a esse massacre. A segunda questão é uma questão muito importante, né? Não sei se é a segunda ou a primeira, se me corrige se for o caso aí. Eu acho que o coronavírus é um catalisador, né, que acirra os elementos que Lenin descreveu como situação revolucionária. Principalmente a crise nas cúpulas. Nós temos claramente duas visões entre a classe dominante. Os que ainda apostam no Bolsonaro e aqueles que querem tirá-lo, resumidamente, né? Ainda que ambos concordem com a plataforma e com a pauta econômica a ser implementada. Mas é uma cisão, e é uma cisão que pode chegar às vias de fato, né? Esses caras podem se confrontar fisicamente num futuro próximo. Então, a crise nas cúpulas está dada. O agravamento da miséria e da indústria das massas, numa situação dessa, como estamos escrevendo, pode se acirrar a níveis dramáticos, né? Quando o ministro da Saúde chega para o Bolsonaro e fala se estamos preparados para ver caminhões do Exército carregando cadáveres, né? Eu acho que no Brasil a coisa vai ficar as pessoas não têm a dimensão, né? Quando você fala dos 4 meses dramáticos, as pessoas não têm ideia do cenário disso, né? Disso ultrapassar milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro. Numa sociedade como a brasileira, o que significa 500 mil pessoas com a possibilidade de ser contaminadas e muitas delas morrerem nessa catástrofe, né? Nos dados já corrigidos que o Átila tem nos trazido, né? Portanto, isso pode acontecer. A terceira é complicada, né? Porque é o aumento da atividade independente das massas. Agora, a gente está viciado naquela ideia, e eu sempre achei isso problemático, nós conversamos sobre isso várias vezes, né?
ao analisar as jornadas de junho, ao analisar as últimas recentes manifestações, que existia na esquerda brasileira uma certa, o que uma companheira lá do Rio de Janeiro bem chamou de esquerda performática, né? É um ato. A esquerda só existe marcar um ato no Largo da Batata para todo mundo, e for normalmente uma liderança para fazer um discurso. Aí nós estamos vivos, aí nós estamos... A luta de classe encontra as formas necessárias para se expressar, né? O que está acontecendo no Brasil, o que é muito importante, é uma rejeição do presidente. As pessoas estão dizendo assim, não obedeça o presidente, fique em casa. O presidente falou, vamos para a rua, as pessoas falam, não obedeçam. Quer dizer, desobediência civil, para mim, é um negócio maravilhoso. Eu gosto muito de desobediência civil, né? Mas a gente pode ter formas mais ativas de desobediência civil, mesmo sem produzir aglomerações, mesmo sem produzir aquilo que, numa situação clássica, teria que ser produzido para tirar um governo dessa forma. Uma das formas que está se manifestando são os panelaços. 12 dias seguidos de panelaço, né? As pessoas, né, mas o panelaço é uma coisa da pequena burguesia, né, que tirou a Dilma. Sim, mas eu estou vendo panelaço na favela, estou vendo panelaço na periferia, estou vendo panelaço das pessoas que sacaram que essa pessoa é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que ameaça a vida humana e precisa ser retirada, né? Então, eu acho que essa terceira condição pode se expressar aí. Eu não sou otimista, né? O Frei Beto falou uma frase bonita, que ele falou assim, guardemos o pessimismo para dias melhores, né? Agora temos que ser otimistas. Mas eu não sou muito otimista. Eu acho que a classe, pela derrota que sofreu, não está em posição de interferir no desfecho dessa conjuntura favoravelmente a uma transformação na forma que eu acho necessário para resolver os problemas do país. No entanto, nós podemos intervir nessa conjuntura, nesse momento, encurtando a vida do perigo nefasto que é para a humanidade esse presidente desqualificado numa posição em que ele está agora. Essa é a nossa tarefa principal e é isso que nós temos que fazer nesse momento. Me dá uma lembrada na terceira, para mim só não perder o fio aqui. Não estou te ouvindo, peraí, volta o som. Ficou sem o som, Plininho, eu fiquei sem o som ainda. É que eu não me perdi aqui na terceira pergunta. É que não estou te ouvindo. Pronto. Acho que agora está, né? Eu preciso treinar ainda. Está ouvindo, né, Mauro? Está ouvindo? Entendo. Eu queria saber... Tá. A terceira, no fundo, é sobre o PT. Né? No fundo, para dizer, olha, o Dória está sendo mais ativo do que o PT. E acrescentaria, né? O Caiado foi para a desobediência civil, disse que não acatava mais nenhuma ordem do presidente, e o PT ainda não chegou lá. A Rede Globo já está flertando com o impeachment e a direção do PSOL ainda reluta. Eu acho que é um pouco essa questão que ela quer ter o comentário. É uma coisa aparentada, parece não ter relação, mas tem relação. O problema não são os governadores do PT, muitos deles teriam vontade, fibra para poder fazer esse enfrentamento, ou até uma dose de oportunismo, porque o que o Dória está fazendo tem uma dose de oportunismo não pequena, né? Ocupar o espaço de ser aquele que peita o presidente da República numa maré que ele está certo, né? Quer dizer, na briga, teve um momento da briga entre o Bolsonaro e a Rede Globo, né? Que eu fiz um desenho em que estava lá o Bolsonaro brigando com a Rede Globo e um popular falando, quando você torce para quem? E o popular respondeu, eu torço para o Flamengo. Quer dizer, se é a briga entre o Bolsonaro e o Dória, eu não vou ficar fazendo torcida para um ou para outro, né? Eu conheço muito o Dória para não ter nenhuma ilusão com o seu caráter. Ele está resistindo na linha correta, que é garantir a quarentena. Isso aí está certo, contra a barbárie, né? Mas isso não me faz aderir a isso. Os governadores do PT e certos segmentos, inclusive do PSOL, estão contaminados pela ideia de que, se eu balançar o tabuleiro, eu crio o pretexto para uma interrupção e tiro a única carta, que é as eleições de 2022. Essa é uma estratégia perigosa, é uma estratégia suicida, porque você vai cedendo e não vem em 2022.
né? Vamos lembrar, mal comparando, né, logo após o golpe de 64, vários governadores não resistiram ou se mobilizaram, inclusive, a favor do golpe, acreditando que teria logo depois eleições. E estão esperando até hoje acontecer essas eleições, né? A famosa reunião que teve o Celino, o Lacerda e o governador de São Paulo e o de Minas, né, para dizer que o golpe tinha saído dos trilhos, porque eles, na verdade, queriam eleições, vem o ato institucional número 2 e suspende tudo. Esperar as eleições de 2022 é um prazo absurdo para a situação conjuntural que nós nos encontramos. Os governadores do PT estão tímidos por quê? Veja, porque muitos deles aprovaram a reforma da Previdência. Inclusive, o governador do PCdoB, que é tão à esquerda no Maranhão, aprovou uma reforma da Previdência. Concordaram com o saneamento financeiro do Estado, são zelosos defensores da lei de responsabilidade fiscal, né? Criaram mecanismos de privatização direta ou indireta que atacaram duramente o SUS. Não é? Quer dizer, esse período anterior, né, faz com que esses governadores hoje sejam muito difíceis de tomar posição. Vamos lembrar, o caso talvez mais emblemático, seja o da Bahia. Né? Como é que o governador da Bahia agora ele pode estar contra o Bolsonaro, mas ele não pode estar contra a plataforma do Bolsonaro, porque ele implementou. Vamos perguntar para os professores universitários de Salvador, que estavam em greve contra o governador da Bahia, né? Que implementou escolas militares, etc. Então, essa resistência dificilmente virá de um segmento que está, na verdade, preso numa estratégia que tudo vai se resolver em 2022, portanto, não balance o tabuleiro. Eu estou convencido que, se o tabuleiro balançar por uma briga intestina entre dois segmentos da burguesia, eu acho que não temos que ser nós que vamos propor a tranquilidade e a ordem, temos que chutar o tabuleiro. Nesse momento, importa a situação, não é uma coisa irresponsável, é que não nos interessa voltar à normalidade. Talvez a melhor frase das rebeliões no Chile seja essa, né? Não vamos voltar à normalidade, porque a normalidade era o problema. Então, nós temos que aproveitar essa crise para acirrar essas contradições, criando as condições, ao mesmo tempo, para uma alternativa socialista, para uma alternativa de ruptura com a ordem capitalista. Nós não seremos o bombeiro dessa ordem, porque não vai ser a democracia, não vai ser o Supremo Tribunal Federal, nem o Congresso Nacional, que responsavelmente, como agora está sendo demonstrado, eles estão sendo lenientes diante disso. Um Congresso Nacional e um STF que aceita um presidente fazer o que ele está fazendo é crime de responsabilidade, né? No direito tem um aspecto que é prevaricação. Eles estão prevaricando. Eles deveriam já ter dado uma ordem de prisão para esse senhor, né? Porque não é só uma questão de crime de responsabilidade. Se o Bolsonaro tiver soro positivo, se ele tiver positivo o seu vírus, coronavírus, né? E ele sabe disso, e ele foi para a rua pegar a mão de pessoas, dar beijo em criança, abraçar, e com isso contaminou seu motorista, contaminou seus assessores, contaminou pessoas do público, e essas pessoas vierem a morrer, esse cara tem que ser processado por assassinato. É isso. Né? Então, agora, se isso não está configurado, pelo menos como um crime de responsabilidade contra a saúde pública, porque ele saiu desrespeitando a quarentena e foi no mercado do Distrito Federal cumprimentar as pessoas. E cadê o Congresso Nacional? E cadê o Supremo Tribunal? Cadê o Toffoli? Né? Quando o Bolsonaro chamou os atos, cadê o Toffoli, que não deu ordem de prisão para ele? Não é? Quer dizer, então não serão essas instâncias que garantirão os interesses e, no fundo, a vida dos trabalhadores nessa crise. Por isso que a gente tem que estar preparado para ser o vetor que vem por fora para poder ser uma alternativa. Muito bom, tenho pleno acordo, não haverá volta à normalidade, é uma crise que o Brasil vai ser diferente, né? Para melhor ou para pior. Né? E eu acho que nós temos que aproveitar o trauma para mostrar que a burguesia não tem solução para nenhum dos problemas do Brasil. Mas deixa eu continuar aqui, temos várias amigas, amigos e camaradas perguntando. Tua colega lá do Rio Grande, da Federal do
do Rio de Janeiro, minha querida amiga Maria Malta pergunta: e como estão as organizações da nossa classe? De certa maneira, já arremato o que achar. Em Castro, que é companheira lá do mandato do Renato Cinco, pergunta: e do lado de cá? As centrais sindicais, sindicatos, movimentos sociais, partidos de esquerda. Que fazer? No fundo, quase a mesma pergunta da Maria. Anderson Cariri Chocó. Boa noite, Mauro, Plínio e povo. Em uma medida talvez um pouco menor, agora por conta das atuais tensões, mas mais intensa das últimas eleições, não estaria Bolsonaro captando ou se servindo não só do conteúdo, mas também e sobretudo da estética do senso comum civilizado, para ganhar a atenção e simpatia do povo em sua narrativa, em suas políticas. Parece, talvez, que para ver as consequências disso é preciso compreensão, não só sobre esse senso comum, mas, sobretudo, sobre as origens e condições para as quais esse tipo de sujeito ganhou tanto espaço. É uma pergunta bem complexa, mas, no fundo, tem um ponto aqui que eu acho que é importante, vou pegar carona na pergunta, que é o seguinte: o Bolsonaro está conversando com uma parcela da que é o lumpen, e é o desesperado do Uber, né? Discurso para ele. Ele fala: e eu estou cuidando aqui, senão você não vai morrer de coronavírus, de fome. Então, nós temos que ter consignas para conversar com essa turma também, senão a gente cede uma parte da classe sem, digamos, dar de mão beijada para o Bolsonaro. É isso. Depois a gente vou combinar o seguinte: são 7h35, o Mauro faz esta rodada, fazemos mais uma de 3, vão sobrar muitas questões, mas aí nós vamos ter um longo confinamento aqui, daqui a um tempo a gente combina a continuidade da conversa. É isso, Mauro. Então, um abraço para todo mundo que está assistindo, para a Maria Malta, para o pessoal ali do gabinete do Renato Cinco, né? Para o companheiro que fez a terceira pergunta. Então, assim, a classe trabalhadora produz, ao se movimentar, ela produz uma ordem organizativa, institucional, um patamar de consciência, o que a gente tem estudado, né, nesses últimos 30, 40 anos aí. Quer dizer, não existe nenhuma organização da classe que não seja a expressão de um certo movimento que a classe faz numa determinada direção. Nós estamos vivendo um momento de crise dessas instituições criadas no ciclo passado, né? Elas são instituições de uma estratégia, da estratégia democrática popular, da estratégia que imaginava um longo período democrático, um Estado democrático de direito, um acúmulo de forças, né, que poderia, através de um cerco a partir da sociedade, criar as condições para chegar ao governo e produzir transformações. Essa estratégia fracassou. E com ela fracassa também formas organizativas próprias dessa estratégia, né? Nós estamos vendo um ocaso da CUT. Quer dizer, e não é porque gosto ou não gosto da CUT, né? A CUT é uma central sindical enorme, é uma central sindical que tem uma história, né? Que certamente tem trabalhadores sindicalistas combativos que desejam, né, manter a mobilização, que não querem ver os trabalhadores da sua base perderem direitos, etc. E tal. A CUT não é só uma burocracia da CUT que toma decisões. A CUT também é uma instituição enraizada, tem sindicatos, tem fábricas, é a maior central sindical desse país. Ela teve um papel pífio na resistência às transformações que foram sendo impostas, né? Por quê? Porque ela está subordinada a uma estratégia, ela não tem autonomia. A CUT, durante todo esse período, não poucas vezes, se confrontou com a estratégia do PT. O PT defendia suspensão, negociação da dívida, a CUT tirou documentos contra o pagamento da dívida externa, né? A CUT, em vários momentos, tensionou, e esse é o papel de uma central sindical, né? Ao representar os interesses dos trabalhadores, muitas vezes ela se choca com as forças políticas da qual ela faz parte, da qual ela tem todo o direito de compor seu campo, né? O problema é que agora há um alinhamento,
né, de grandes movimentos sociais, de grandes sindicatos e centrais sindicais, na lógica de não balança o tabuleiro, porque a gente volta ao governo em 2022. Quanto mais a gente tensionar agora, mais dá pretexto para uma interrupção. Isso paralisa, isso tira os trabalhadores do protagonismo que eles precisam estar. É triste. Isso abre espaço, né, para um ramo do sindicalismo, que a gente está vivendo, por exemplo, no movimento docente, que vem disputar as nossas entidades, né, que representa esse atraso, em aliança com o que há de mais que dialoga com a terceira questão, que é o senso comum, que fez uma guinada conservadora no nosso país. Não é? Então, vamos falar um pouco desse senso comum. Para mim, essa é uma pergunta essencial. Né? As pessoas sempre trataram o senso comum como aquela visão comungada, partilhada entre os trabalhadores, pela qual ele vive. E, nesse sentido, o senso comum tem uma função positiva. Né? As pessoas têm visões de mundo, valores, ideias, representações, que o municiam para agir no nível do cotidiano, no âmbito do cotidiano, e que é essencial para ele sobreviver. Né? O pensamento científico crítico é muitas vezes inadequado para situações do cotidiano. Se você for fazer cálculo de aceleração, massa, desaceleração para atravessar a rua, o risco é que você não atravesse nunca, né, a Avenida Rio Branco. Né? Então, não tem como você pensar cientificamente, você pensa por preconceitos, por conceitos elaborados independente da sua verificação científica, etc. O senso comum é bizarro, o senso comum recolhe coisas de vários sistemas de pensamento, filosofias, visões de mundo, pela sua utilidade prática no cotidiano. Ele é bizarro, ele é caótico, ele é assistemático, mas ele é extremamente eficiente. As pessoas pensam dessa forma e agem seguidos por essa forma. A gente sempre acreditou que a esquerda podia dialogar com o senso comum, porque o senso comum, no fundo, ele é um bom senso. Mas não é isso que o Gramsci fala. Você tem um núcleo de bom senso no senso comum. O senso comum não é nem bom senso ou mau senso. Ele é aquilo que prevalece num certo momento. Na nossa sociedade, o senso comum é a expressão da ideologia dominante. Então, a direita tem uma capacidade de dialogar com esse senso comum muito maior do que a gente. A gente sempre tem uma postura crítica ao senso comum. Só que aí é o trabalho da educação popular, aí é o trabalho da comunicação, né, que o Núcleo Popular de Cultura Piratininga tem uma batalha de anos, né, que são as formas de você dialogar com esse senso comum. Mas nós dialogamos com o senso comum para colocá-lo em dúvida, colocar em crise. Se o senso comum acha que a Terra é plana, não vai falar que ele é um imbecil, você vai falar, olha, vamos então ver algumas formas que comprovem ou neguem isso para colocar ele em dúvida, né? Pela ironia, pelo questionamento, pela apresentação de raciocínios e argumentos, que colocam em dúvida essa visão. Né? Ela é muito forte. Ocorre que as pessoas imaginavam um senso comum progressista, aquele que emergiu da crise da ditadura no final dos anos 70, início dos anos 80, um senso comum que diz que é necessário se organizar, um senso comum que acha que tem que ter direitos, um senso comum que acredita que o mundo tem que buscar justiça, que tem que ter empatia. Mas esse é o senso comum que é resultado de luta social, da luta contra a ditadura e dos movimentos que a classe fez no final dos anos 70 e início dos anos 80. A crise do projeto democrático popular, a crise dos governos petistas, seus 13 anos de governo, produziram uma inflexão no senso comum. O senso comum passa a viver uma situação dramática, que é produzida pela crise do capital, porque não há mágica no democrático popular para substituir a sociedade do capital, ela continua produzindo suas crises, suas contradições, e o senso comum houve um discurso democrático com uma base material, que é a base material da carência, que é a base material da injustiça, que é a base social da violência, e ele passa a culpar a ordem democrática por essas coisas que ele vive na sua pele. A direita acoplou o seu discurso aí. Né? Quer dizer, a culpa é do PT. No fundo, o senso comum, o discurso bolsonarista tem esse mantra. Né? A culpa é do PT. Agora, mas é uma manipulação grosseira. Mas por que ela pega? Por que ela tem eficiência enquanto ideologia? Porque o senso comum faz um nexo entre a ordem democrática institucional que fracassou e a sua situação real de vida. E culpa aqueles que estavam protagonizando isso. Numa ordem democrática normal, a inversão eleitoral, as pessoas vão lá e votam numa alternativa.
como fizeram votando no PT contra o FHC. Numa ordem democrática, votariam em outra coisa que não o PT, né? Só que essa outra coisa é o bolsonarismo, é o risco do fascismo, é a barbárie, né? Só que o senso comum sustenta isso. Isso que eu sempre falo. O Brasil está fraturado. O bolsonarismo tem base. Se ele quiser fazer uma aventura maluca, e eu não descarto essa possibilidade, ele terá respaldo. Basta ver os vídeos das pessoas nas carreatas, com o dedo em riste, dizendo que estão impedindo ele de trabalhar, que estão sabotando o Brasil. Tem uma maluca que chegou a falar o seguinte: eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer sob o governo do Bolsonaro, mas está acontecendo, o comunismo venceu. Eu fiquei sabendo por essa senhora que o comunismo venceu no Brasil. Eu estou tão isolado aqui na quarentena que eu não tinha reparado, né, que o comunismo venceu no Brasil. Então, assim, pode parecer pitoresco, mas não é. O senso comum é um elemento que tem que ser compreendido, que tem que ser refletido para saber como atuar em relação a ele. Está bem correta a preocupação do companheiro que está nos ouvindo. Bom, a nossa live aqui com o Mauro é um sucesso total. Nós já estamos quase mais do que uma hora e tem 240 pessoas aguentando firme aqui na conversa. Eu vou fazer mais 3 perguntas, porque eu vou ter para a gente fazer o combinado e não fazer isso aqui terminar quando ninguém mais aguenta, porque tem que fazer jantar, cuidar de filho, enfim, tocar a vida. Eu vou fazer a pergunta aqui do Max Erb. Ele fez uma longa introdução, mas eu vou chegar no finalzinho para a gente aproveitar ao máximo o texto. Como resistir ao fascismo político e ao neoliberalismo econômico a partir de um programa reformista que se pretenda administradora do capital? Então, no fundo, são os limites do PT, que eu acho que ele está querendo falar. Eu selecionei, mas é um pouco arbitrário e um pouco porque o Mauro já tocou, né? Tem a pergunta da Cora Carol Magalhães, que eu vou pular porque é muito grande. O Leon San fez perguntas que a gente, em certa maneira, já tocou. Do Teodoro. Camarada Márcia Alves, da Inglaterra, né, faz uma pergunta e faz várias. Depois ela até ressalta a importância do internacionalismo, que é uma questão que eu acho que vai ficar bem claro nessa crise que a gente está vivendo. Vou chegar na pergunta da Taim Lopes. Em momento de mobilização internacional, não é pouco pensar em mudança nacional ou transformação do país? É possível uma mudança conjuntural ou só estrutural? Pergunta ótima. É possível sair dessa pela via nacional? Está aqui teu colega da UFRJ, meu ex-aluno e amigo, o Jaime Leon, Ivanete Boschetti, Marisa Menezes, Mário Balanco. Vou para a pergunta, desculpa, eu tinha selecionado a da Ivanete aqui. Como você avalia a aprovação da renda básica emergencial hoje? Vou agora para a pergunta do Mário Balanco, que é próxima dessa. Devemos apresentar um programa alternativo de emergência? Qual seria esse programa? Eu vou ficar nessas 4, porque tem mais gente aqui, muita gente perguntando, mas eu acho que o Mauro faz o fecho, a gente faz um lacinho e eu dou a programação da semana do Contrapoder e continuamos aqui na briga, porque, como diz o chileno, a guarda do Allende, guardia muere, pero no se rinde mierda. Com você, Mauro. Abraço, grande abraço para a Ivanete. Estou devendo para ela esse abraço físico, porque ela fez aniversário e eu não pude no aniversário dela, mas já fica aí o abraço pessoal para a querida Ivanete. Carol, o pessoal que fez essa pergunta aí também, depois a gente conversa, tem condição de continuar conversando. Essa é uma boa pergunta. O legal da boa conversa é que ela gera boas perguntas, né? Qual é o espaço de reformas, de medidas? É evidente que tem medidas urgentes, né? Quer dizer, agora nós temos que defender tem que ter recurso para o SUS, tem que ter leito para o SUS, tem que derrubar essa desgraça dessa restrição a investimentos.
e dirigir os investimentos para a saúde. Todas as medidas do governo são medidas que atuam, mas elas batem num patamar que não tocam, né? Eu não vi ainda derrubar essa prioridade absurda. Eu quero saber se durante 2020 nós vamos pagar 48%, 49% do nosso orçamento para juros e serviços da dívida. Vamos conversar com a Auditoria Cidadã da Dívida, né, da Maria Lúcia Patorelli e tal, porque ela lá tem claramente que a gente não pode enfrentar essa situação de saúde pública que a gente está vendo com os míseros recursos que são doados à saúde pública nesse país. Nós estamos reclamando que agora falta ciência e tecnologia para criar vacina, para poder potencializar a produção de respiradores, etc. e tal, mas nós investimos 0,23% do orçamento em ciência e tecnologia durante os últimos anos todos, isso lá desde os governos passados também. Então, é evidente que agora aparece um campo que a gente tem medidas de emergência. O meu partido, o PCB, fez ali um programa com medidas a serem implementadas agora, garantir os leitos necessários, garantir os recursos para a saúde, garantir que todo mundo possa ter acesso aos testes que vão localizar se tem ou não o vírus, né? Priorizar isso. Lógico, o PSOL fez um programa também que apresenta isso. Agora, o que nós temos que ter clareza é que nós estamos enfrentando uma situação emergencial. Isso não muda a tragédia que transformaram esse país, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós podemos transformar essa tragédia num país, mas para isso nós temos que derrotar aqueles que ganharam muito dinheiro transformando esse país nessa tragédia, porque isso é um projeto. E esse projeto não é porque a gente, veja, é sectário e não gosta de reformas, né? Não é porque o Plininho ficou, sabe, insatisfeito com a vida dele, falou: bom, agora eu vou ser revolucionário porque reformista não dá mais. É porque, como dizia o bom e velho Lenin, não basta que a teoria se aproxime da vida. Tem certos momentos que a vida tem que se aproximar da teoria. E o que nós estamos vivendo é um momento onde a vida está se aproximando da teoria. A solução para o país é uma solução radical, não porque os radicais agora ganharam o debate e vão apontar coisas radicais. Essa é a área do Plininho, né? Na área da economia, as pessoas acham que tem é como se fosse um banco de reservas. Quando tudo der errado, os caras chamam os caras da PUC de Campinas, senão chama para, né, da GV, fica trocando os times. Não é isso, não é a corrente de pensamento que predomina num certo momento. É o que o Mesaros chamou a atenção, de que o capital em crise cada vez deixa menos espaço para soluções reformistas. Não é? É isso. Né? E, portanto, está na hora das soluções revolucionárias. Como diz um meme do Facebook, né? Chama os meninos da revolução porque a reforma fracassou. É isso. Não tem como pensar as soluções para o Brasil sem soluções radicais. Não porque nós somos radicais e gostamos de soluções radicais. É porque o espaço para soluções intermediárias vai cada vez diminuindo pela própria dinâmica da crise e a dinâmica da luta de classes. O Plininho, eu queria reforçar nesse final, se você concordar, com aquela ideia de que nós temos que cuidar da gente nesse momento. Né? Cuidar da gente nesse momento é manter aguda a crítica, manter aguda a nossa capacidade de entender, mas eu me preocupa muito que a gente não se contamine, não é só com o vírus, não, que a gente tem que ficar em casa, lavar a mão e usar álcool em gel, mas que a gente se contamine com esse clima, né, de desespero, um clima de desesperança, que é natural que daqui para frente apareça com muita força. Né? Todas as famílias vão ter pessoas queridas que vão ser levadas por esse vírus maldito. Né? Todas as pessoas têm o direito de estar com receio, estar com medo, né? De se contaminar, de isso prejudicar a sua família, a sua vida. Portanto, a gente precisa reforçar os laços entre nós. Por isso que eu estou, além da análise de conjuntura, que eu tenho mantido, o texto lá da Boitempo, que eu tenho mantido, o texto do Contrapoder, que eu tenho mantido, eu tenho feito um canal de uma poesia por dia, né? O tal da quarentena com poesia.
Eu acho que é uma forma também da gente espalhar aquilo que faça com que a gente tenha condição de enfrentar isso para sobreviver e poder interferir no jogo desse país, né? Por isso eu queria acabar com um poeminha rápido que eu socializei hoje com as pessoas e que pode servir nesse momento para dizer por que a gente está tão junto, né? Quer dizer, estamos aqui com quase 250 pessoas e não é uma aglomeração, está cada um na sua casa, bonitinho, respeitando a Organização Mundial de Saúde, mas dizendo que estamos juntos e que estamos aqui cuidando um dos outros. Então, o poeminha que eu fiz hoje para as pessoas foi esse, e serve para nós aqui. Foi quando, imprudentemente, passou a transmitir poesias, contaminando demente as mentes vazias, sem máscaras, sem freios, sem pudor ou covardia, as palavras cuspiam versos nos corações daqueles que as ouviam, de tal forma e tanto que, como magia, a distância entre nós já não mais havia. Grande beijo para vocês. Muito bem, Mauro. Excelente, com direito a fim de poesia. Eu tenho inveja na poesia e na charge. O resto até eu consigo assimilar, mas essas duas eu tenho inveja. Muito bom, excelente. Eu queria terminar aqui dizendo o seguinte. Primeiro, nós temos atividades que nós vamos fazer à medida das nossas forças, seguindo o Ho Chi Minh. O que der para fazer, nós vamos fazer o mais caprichado. Quem quiser ajudar, entre em contato, é bem-vindo, né? O contrapoder, ele é de um espectro que vai para além do programa democrático popular, ou seja, a importância de colocar o socialismo na ordem do dia. Dentro desse espectro, cabe todo mundo, porque a gente converge e a gente vai ter divergência e vai conviver fraternalmente com essa divergência, porque ela é uma riqueza da esquerda para a gente, digamos, servir a classe operária. Então, nesta quarta-feira, 1º de abril, dia do golpe militar, às 18h30, nós vamos fazer um aulão, ditadura militar. O que é a ditadura militar? Com a professora Maria Orlanda Pinassi, que é mais ou menos, vamos fazer o mesmo sistema aqui, mas vai ser não uma conversa, vai ser um aulão. Pedir para a Maria Orlanda trabalhar mais ou menos o tema 1 hora, depois a gente faz o debate, vai ser de 2 horas. E nós teremos outras atividades, vamos anunciando, todo mundo que quiser compartilhar, participar, se engajar, mandar texto, é bem-vindo. Bom, queria terminar dizendo o seguinte, ressaltando, né, o Mauro citou 2 mestres, que com nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Florestan Fernandes, que está presente, e o Mesaros, que está presente. O Mesaros dizia, isso é o capitalismo da crise estrutural, capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Ou seja, ele faz o buraco, traz o buraco. O keynesianismo vem tampar o buraco e faz um buraco maior ainda. Não há solução dentro do capitalismo. Não é porque o Mauro é um radical, é porque a situação é radical. E com isso eu quero concluir agradecendo imensamente o Mauro, que é um camarada, sempre foi, e estamos juntos, agradecendo todos que escutaram, o Marino, que fica no bastidor dando suporte técnico, mas sem ele nada disso aqui teria acontecido, todos os camaradas que também estão em outras atividades contra o poder, viabilizando isso. Mas eu queria concluir com uma coisa que o Mauro falou, só para fechar. O revolucionário hoje é cuidar da saúde nossa, dos camaradas e de todo mundo, e cuidar do espírito nosso, dos camaradas e de todo mundo. E isso quer dizer resguardo rígido, né? Estudo, literatura, poesia, debate, exercício, convívio com a família. Então, isso é o que nós temos que fazer para a gente poder servir, né? Ter alguma utilidade e cumprir com o nosso dever. Paro por aqui, repetiremos várias destas,
O Mauro está convidado a mandar as poesias para nós, que a gente aproveita e divulga e viraliza para mais ainda as poesias do Mauro e as charges, que eu acho que eu tenho ainda mais inveja da charge do que da poesia. Mas é isso, gente. Super obrigado, Mauro. Cuidem-se todos. E quarta-feira, quem puder, vamos todo mundo na aula da Maria Orlanda. E eu vou fazer presença na quarta-feira, que a aula é com presença. Tchauzão, gente. Tchau, Mauro. Um abraço. Abraço. Tchau, Mauro. Obrigadão aí. Tchau, Clininho. Tchauzão, Mauro. Foi sensacional. Muito bom. Também gostei. Vamos comer e cuidar da vida. Tchauzão, Mauro. Super obrigado. É lá embaixo que sai, Mauro.